Fala, nerds! Tudo bem com vocês? Como é que tá essa força aí na sua casa? Obrigado por estarem acompanhando a gente nesse primeiro mês. Estamos fechando o 4º episódio, significa que faz um mês que a gente iniciou esse projeto. Um projeto muito bacana, já temos mais de 300 seguidores, o que é muito bacana e nos deixa cada dia mais contentes. Mas vamos iniciar nesse programa o projeto 500 seguidores. Continue acompanhando a gente, compartilhe com todo mundo que você conhece, que a gente quer chegar nesses 500 seguidores o mais rápido possível. E o programa de hoje a gente vai fazer aquela parada que é a coisa mais difícil para quem é diretor de cinema. A gente vai falar sobre adaptações. Será que é possível fazer uma adaptação? Vou abrir aqui o espaço aqui para a mesa para dar bem-vindos a todos, né? Tudo bem, Thiago? Hello there, tudo certo? Tudo bem, Sr. Brenner? Tudo certo. Oi, eu sou o Brenner, estamos aqui, vamos falar sobre adaptações, vai ser um programa bastante interessante. Sr. Ramon? Bom dia, boa tarde, boa noite, seus nerds. Vamos embora. Então a gente vai falar hoje sobre aquilo que é impossível para algumas pessoas, né? Vamos falar sobre adaptações do cinema. Vamos começar aqui... Vamos começar no jogo livre aqui, no freestyle, o que cada um tem pra falar aí. Eu vou começar aqui rodando a mesa pela direita aqui. Algo que eu nunca começo, eu vou começar pelo Ramon. Vamos lá, adaptações. É um tema bem complexo, né? Não tanto quanto a IA da semana passada, mas é um tema bem interessante. Porque eu acho que a pessoa tem que ter o diretor, quem vai adaptar alguma coisa, tanto de jogo a filme, de livro para filme, né? A pessoa tem que ter um jogo de cintura entre manter a fidelidade e agradar o público visual, né? Então é um negócio bem complexo e para quem sabe fazer, é sucesso. Vou jogar a bola pro Brenner. Brenner, daí. Eu vou pegar a bola aqui e fazer umas embaixadinhas já, cara. Porque assim, ó, adaptações, o que eu tenho a falar sobre? Eu já vou dizer que a pior adaptação que eu acho é Dragon Ball Evolution. Tentando se redimir. A pior adaptação da história é Dragon Ball Evolution. Deveria levar todos os framboesas de ouro existentes. Então já deixo aqui esse comunicado, né? Vamos cortar aqui para essa câmera do meio deste momento. E eu gostaria de falar que não acreditem nele nesse momento. Ele tá pior adaptação desse meio Dragon Ball Evolution. A mesma pessoa que disse que tinha 25 anos. Isso aí é verdade. Isso aí. Eu não adapto a minha idade. Aí, já não dá pito. Não adapto. Vamos aqui agora para terceira opinião da mesa, né? Vamos à terceira opinião da mesa, Sr. Thiago. Eu tenho, bem como o Ramon falou ali, foi perfeito. O diretor, a produção, ela tem que ter aquele jogo de cintura entre saber o que é o fiel, o que vai fazer sentido, o que vai fazer o público engajar com aquela obra ali, o que o público gostou no livro, o que dá para adaptar, o que o público gostou ou no livro, ou no jogo, que a gente não consegue, que ficaria melhor de outra maneira. E a gente vai falar de alguns casos aqui que foi melhor, em que tentaram adaptar e não deram certo, em que tentaram ser fiel o máximo possível e acabou sendo terrível. Então tem muitas coisas no pano pra manga aí pra gente falar. Então vamos definir aqui o escopo. Porque assim, quando a gente fala sobre super-heróis e tudo mais, a gente tem uma certa liberdade poética, porque não necessariamente um diretor precisa adaptar um livro, um filme ou uma história em quadrinhos para falar de um super-herói. Porque assim como quadrinhos tem diversos nascimentos e tudo mais, um diretor pode decidir que o dele é um pedacinho de vários e tá tudo certo, né? Livros também, tem muitos livros que viram filmes e que acabam sendo diferentes. O que a gente teria como escopo para falar no programa de hoje? A gente teria, tipo assim, a gente também tem os animes que se adaptam do mangá para o próprio anime, e o anime vira filme, muitas vezes. E filmes muito bons, assim. Brenner, vou pedir para te falar um filme muito bom, daqueles assim... Um filme muito bom, indo além, Samurai X, eu achei muito bom. Eu achei que você ia falar de... Não, Dragon Ball Evolution eu nunca vou mais mencionar nesse programa, porque assim, até hoje eu tô sendo muito zoado por causa do programa que eu fiz aquele comentário, e os meus amigos aqui fizeram um corte, né, muito bem elaborado, por sinal, mas sim, tem várias adaptações muito boas, e fora Dragon Ball Evolution, uma que é bem ruim também foi o Death Note da Netflix, né? Eu achei que você ia vir de Death Note, eu falei assim, não, Death Note é um
Death Note é uma maravilha. Nossa senhora. E assim, era algo que não precisava ter sido feito, porque quem é fã sabe que existe o live action japonês, que é uma minissérie, e conta assim, ó, de uma forma fiel e muito bem produzida. Então daí o pessoal vê que faz muito sucesso lá no Oriente e querem trazer pra cá, né? Cara, isso é muito bacana, né? Porque a gente pega Hollywood, não só Hollywood, né? A gente fala Hollywood, a gente abrange para os Estados Unidos inteiro, né? Todas as adaptações americanas. Tem uma adaptação, falando agora já direto, assim, uma coisa que me veio porque tu comentou. É uma adaptação americana dos Cavaleiros do Zodíaco. Nossa, horrível. Meu Deus do céu. É muito bom, cara. É ruim. É ruim no nível muito alto, mas é muito engraçado ver essas coisas acontecerem. Tipo assim, aquilo é legal. Tipo, Sinbad e o Simba. São duas histórias idênticas. Mas voltando nos Cavaleiros do Zodíaco ali, só pra não perder o gancho, tu tá falando sobre o desenho, né? Desenho. Porque não. Fazia tanto sucesso que os Estados Unidos ficaram com ciúmes. Não é o filme. Não, tem um desenho dos Cavaleiros. É ruim também. É pior, é pior que o filme. Eu sei que no Prime tem alguns ali, alguns OVAs que tem aqueles do Dragon Ball e tem alguns... Não é um OVA. É o filme mesmo. É um filme, é um desenho. É 5 episódios. É porque os Estados Unidos pensou assim, olha, eu quero ter os nossos Cavaleiros do Zodíaco. Vou criar os nossos. Eles criaram um Power Ranger. Detonaram tudo. Eles criaram um Power Ranger dos Cavaleiros do Zodíaco garantidaço. Inclusive... Pode falar. Mas eu vou seguir essa linha de adaptações na questão financeira. Eu vou começar a nossa discussão que talvez a gente nem previsse que fosse falar algo assim, que é... A gente vai falar sobre adaptações em linhas gerais e até a gente chegar nos livros que acabam virando filmes, em animes que acabam virando filmes, mas vamos falar para a primeira coisa sobre dinheiro. As pessoas veem muito dinheiro em adaptações. Então, por exemplo, a gente estava falando aqui Cavaleiros do Zodíaco, é um desenho japonês, fez muito sucesso e que o público americano, meio naquela pirraça de tipo, não vou escutar uma coisa oriental, vou querer criar o meu próprio para ver se meu público aceita. Criaram uma bosta de um desenho. Só que daí vem Sinbad, que não é um desenho tão famoso e tudo mais, e tem uma história muito parecida com o do Simba, do Rei Leão. O Rei Leão, na minha opinião, foi uma cópia. Não é na tua opinião, é descarado, assim, né? É que tem gente que ainda refuta isso, né? Que diz, não. Mas veio antes, pô. Foi coincidência. Não tem coincidência, veio antes e tal. Eu acho que, eu nem acho que entra, porque isso é uma coisa de direitos autorais, eles não poderiam fazer sem pagar os direitos autorais. Sinbad, eu nunca assisti, mas é um leãozinho branco, né? É igualzinho. Mas a história é a mesma. A história é idêntica. Só que não era tão popular, quer dizer, era só lá, né? Não era da Disney. Aí a Disney esse nome. Não tenho certeza se é esse nome, depois a gente pode... Sinbad. Eu sei que é o leãozinho é o Sinbad, né? Quem souber aí do filme que a gente tá falando, coloca no comentário. Mas o que mais importante pra mim é a gente discutir sobre... Às vezes o asiático cria alguma coisa, o americano vem e caga na parada. Às vezes o americano cria as paradas, vem Bollywood e estraga a parada. Adaptações pra ganhar... Qual? Superman. Spider-Man, o Homem-Aranha, aquele homem. E tem o Homem-Aranha, que foi adaptado, né, lá pros japoneses com Megazord e tudo, cara. Tem. Lá tem um live action que é com uma moto do Jaspion, uma moto... O Homem-Aranha, aliás, asiático é muito legal, porque ele tem diversos recursos tipo Homem de Ferro, assim. Sim. É muito bacana, só que, tipo, lógico, né, é muito ruim. Só que eu acho que acontece a mesma coisa. Quando a gente adapta alguma coisa, né, a gente sempre vai perder alguma essência, mas a gente fala direto pro nosso público. Eu acho que é isso que eles tentam fazer, né? Eu acho que assim, o segredo é tu manter a essência do original. Porque, querendo ou não, aquilo ali é a essência do autor, né? O autor criou aquilo ali, faz parte dele, é o que ele tá querendo mostrar pro pessoal, aí faz muito sucesso aquele livro, aquele mangá, ou aquele game que foi criado. Aí vão adaptar. Muitas adaptações, elas se perdem na questão de acabar tirando a essência daquilo ali, porque quer fazer algo novo, né? Vou pegar um gancho nessa tua frase, e que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque ela dá o gancho para todo o nosso tema da nossa conversa. Quando a gente fala em essência, a gente tem essência em vários níveis, tá ligado? De abstração. Então eu posso falar de Dragon Ball com o Goku universitário, daquele jeito, porque pra mim, na minha essência que eu capturei durante a visualização, no caso, pensando como diretor, o diretor achou que o legal era apenas o pessoal se matando na luta. Ou ia pegar o público jovem? Não, mas, tipo, ele capturou a essência. Na ideia artística dele, na cabeça dele, o que ele interpretava era a essência.
Mas não tinha nada a ver com o que o Ele público tentou queria. universalizar a mensagem, né? Ele tentou passar para um público mais abrangente, não só aquele público que gostava de animes. Ele tentou trazer uma estética mais genérica ali e acabou Exatamente. fazendo. Mas ele acaba entregando exatamente isso. A essência, no ponto de vista dele, ele entregou. E aí vai a liberdade que dão pra ele, né? Exato. Então, é aí que tá. A gente fala sobre adaptações, a gente traz essência, a gente traz, como tu citou no começo, a proximidade com o original, a cópia, ela tem que ser quase uma cópia, entendeu? Isso vai muito de opinião para opinião, porque assim, a adaptação, o nome já diz, né? Pode ter algo diferente, é uma adaptação, não vai ser igual. Porém, pra mim, quanto mais fiel, melhor. Aí há quem discorde, né? Já. Mas a gente tem essência, vamos falar aqui sobre pequenas adaptações também, que é o Matrix. A Matrix tem Animatrix, que são vários filmes de Matrix. É um derivado daí, não é? Só que todas essas adaptações todas elas têm o clima de Matrix ali dentro. Dentro daquele mesmo universo. É um universo. Só que as pessoas poderiam ter feito. As pessoas poderiam ter feito totalmente diferente ali, ter viajado em várias coisas, e realmente ele vai para outros lugares, mas a essência de Matrix está em todas aquelas adaptaçõezinhas de Animatrix. E pegando o gancho do que eu mesmo tava falando aqui, até a gente já conversou sobre isso em outros programas, que é o The Last of Us. Assim, tá tão fiel que tá sendo muito elogiado por causa disso. E eu já vi gente que não tá gostando tanto exatamente também por ser tão fiel. Porque, pô, se for pra assistir a série com a mesma história do jogo, eu já joguei o jogo, então eu já sei como é. Essa pressão popular pode acabar ocasionando problemas que estão aparecendo nessa segunda temporada, né? Nessa segunda temporada, eu não joguei o jogo, eu não sou um cara que, a partir do PlayStation 2, eu não joguei mais PlayStation, então não acompanhei os jogos da Sony, sempre tive muita vontade. Todas essas adaptações, todos esses jogos que eles criaram, que são exclusivos deles, eu nunca consegui jogar. Mas conheço um pouco da história por fazer, tem muita menção a esses tipos de jogos que sempre gostei muito desse horror story e acho que é um tipo de jogo que me agrada. E nessa segunda temporada, na primeira temporada eu vi várias reclamações exatamente no ponto que estás falando. Nessa segunda eu tô vendo reclamações que ele tá meio que se separando do jogo, principalmente na dor da personagem, na questão principal que a segunda quis dar, que ela tem um transtorno, né? E que esse transtorno não está sendo levado em conta ali. Ela teve um choque gigantesco, ao menos na primeira temporada toda com dos dois ali. Eles têm um laço que é criado, e agora de pai e filha, com os acontecimentos da segunda temporada, para não dar spoiler, né? Que acaba ler muito né? Acaba com os acontecimentos dessa segunda temporada agora, ela deveria estar tratando um trauma. E ela aparentemente está muito feliz porque vai ser pai. Isso acaba trazendo um certo conformismo na série que tá incomodando os fãs. Não te compra, né? Não, mas essa é a questão da adaptação. Tá com muita gente reclamando, tá muito igual. Agora os caras dão uma separada, tem uma reclamação de, poxa... Tem a universidade. Você tá olhando do Goku Universitário. Tem uma verdade universal que, assim, nada vai agradar todo mundo. Exato. Então... não adianta, cada um que vai dar sua opinião, mas tem gente que tá assistindo que vai concordar, tem gente que tá assistindo que não vai concordar e a vida que segue, né? Então, e nessa questão de adaptações por dinheiro, vamos começar aí. O que vocês podem trazer de conteúdos? Eu ia voltar nesse assunto também, que as adaptações, a gente busca isso com aquele negócio que a gente falou lá no começo, né? A gente... gosta daquilo que é mais familiar. Então, se eu li um livro legal, vai sair o filme, gera um hype maior do que um filme que simplesmente vai ser lançado com uma ideia original. A ideia de adaptar seria trazer o público do livro e um público maior, até porque o público de cinema é maior que o público de leitores, trazer um público maior para o cinema pegando o hype dos leitores. Então, a questão financeira conta bastante nas adaptações. Vocês acham que a gente está vivendo uma geração menos criativa agora por conta dessas adaptações? Porque a gente tem muita continuação de filmes, que isso com certeza vai acabar virando tema pra gente, né? A gente tem muita continuação de filmes que já morreram lá nos anos 90,
que já saiu tipo o 2, o 3 lá nos anos 90. E não só sequência, mas também remake, reboot, tudo utilizando a base que já existe. E, então, tipo, a gente tá vendo muita adaptação dessas continuações e, pra mim, no meu ponto de vista, é puramente pelo lado financeiro. Seria preguiça? Eu não acho que é falta de criatividade. Eu acho que a criatividade continua aí. Tem menos coisa. Eu acho que deve ter a mesma quantidade percentual de coisas sendo produzidas por artistas, por escritores, por roteiristas. Só que a produção, a direção, os executivos dos estúdios, eles preferem jogar no seguro. Jogar no que já conhece ali. É muito mais fácil. Lugar. É muito mais fácil continuar o que tá dando certo do que arriscar numa marca nova e acabar. Eu tenho muita dificuldade de pensar dessa maneira, porque, por exemplo, os personagens envelheceram muito, né? O Rambo, daqui a pouco sai o Rambo 16, entendeu? E daí eles fazem um reboot, aí vem outro ator, Mas não, 007, não, daí até hoje. Mas não acontece. Mas 007 é muito velha, é uma franquia que ela é conhecida por esses reboots e tal, e faz isso de uma maneira magistral, né? 007 é sensacional. Ele é eu acho que ele segue sempre a mesma linha, o que é importante. Ele segue sempre a mesma linha, que tem um espião e tudo mais, e como na vida os espiões trocam, tá ligado? Isso. Eu acho que essa é a pegada do 007. Tanto é que é clássico trocar atores, né? Que todo mundo fica na expectativa, quem será o novo 007? Agora um Rambo já é meio difícil substituir. O pessoal tem muita a imagem do Sylvester Stallone. Eu até tô falando isso porque a gente tem o último Rambo com o Sylvester Stallone muito velho. Não que pra mim seja problema, eu acho que é legal a gente ter essas coisas assim. E o quinto. Vai ter uma parte. Vale a pena, é bom. E tem essas... a adaptação do Rock, que a gente continua com o Creed, é muito bom, tá ligado? É uma continuação que, pô, é muito legal. Mas isso por quê? Porque manteve também o ator nos primeiros filmes. Não, ele continua. O Sylvester Stallone vai estar lá. Que eu duvido se ele não tivesse, o pessoal ia assistir como foi em Não dá, mas é que bom que... Independence Day, o segundo Independence Day foi um fracasso e não conseguiu trazer o Will Smith de volta. E aí hoje o Creed é um sucesso porque é um roteiro muito bom, é uma direção muito boa. Inclusive, o ator é muito bom. O ator, ele é muito fã de Dragon Ball, ele utiliza até coreografias ali durante a luta que remetem a várias... Parabéns. Mas é tudo Dragon Ball. Ele é um anime Dragon Ball antes de estar na cena. Sobre Dragon Ball, a gente comentou. Ele acabou, foi semana passada. Coisa veio de Dragon Ball, cara. Bene, o episódio Dragon Ball foi semana passada, Bene. Não, isso. Faz parte todos os dias da minha vida. Então, ele tem que passar a mensagem do nosso senhor Salvador Goku. Falando no terceiro dia. Falando nisso, ele fez. Não foi ele, foi o personagem que fez o inimigo do Pantera Negra, ficou com a roupa do Vegeta, né? Foi muito bom, né? Inspiradaço, né? Foi mais uma escolha dele também. Foi. Mas voltando aqui para adaptações, a gente tem que adaptações são feitas para ganhar dinheiro porque todo mundo trabalha por um motivo. Eu acho que qualquer coisa assim no meio é feito para ganhar dinheiro. É feito para ganhar dinheiro. Só que a adaptação, como diz o Thiago, já é um lugar assim mais cômodo, né? E mais certeiro pra grana vir. Certo. E agora vamos lá. Então a gente começamos o programa falando sobre adaptações em conceitos. A gente fala que o primeiro conceito é que tem que ter essência. Ele tem que ter a essência da obra original. Beleza? Então, começamos aqui a opinião do Brenner falando sobre essência. O que mais a gente tem que ter? Como é que a gente pode conceituar uma boa adaptação? Cara, a essência, né? A história ali também seguindo um padrão para não se perder e também não esticarem muito para não ficar chata. Isso para mim são as coisas mais importantes. Amor. Não tem assim, tem que deixar, obviamente, o diretor, né, quem vai dirigir esse filme, ter a liberdade artística dele, ter a visão dele, mas, cara, né, eu acho que tudo tem que se basear na essência e na originalidade de quem criou de fato aquilo, de quem escreveu o livro, de quem fez o jogo em si, né, quem criou aquela narrativa, aquela história. Então, eu acho que a essência é sempre a base, o resto que vem mantendo isso. O Ramon falando sobre jogo me lembrou uma outra adaptação muito ruim, que tu falou que parou no PlayStation 2 ali e não continuou, né? Não, eu continuo jogando, mas os jogos de PlayStation... Sim.
Jogos da Sony, no caso. Mas no Play 1, tu deve ter jogado muito o Resident Evil. Lógico. E os filmes do Resident Evil, vocês gostam? Vamos chegar nele. Vamos chegar nele, que é um assunto, pra mim, muito delicado. Thiago, vamos conceituar, vamos continuar essa conceituação do que é uma adaptação boa pra quem tá assistindo a gente vai querer que a gente dê uma opinião sobre adaptações. Sim, eu considero bastante relativo o tema, bastante relativo, porque tem adaptações que modificam, não modificam a essência, modificam alguns pontos ali que alguém pode reclamar, mas fica muito bom, acaba ficando muito melhor. Exemplo. Poderoso Chefão. Poderoso Chefão tem algumas cenas que no livro pode fazer sentido e tal, mas no cinema não faria. O diretor cortou. Tem um fato sobre esse diretor que é muito bom. É o Francis Ford Coppola. O Coppola. Ele tava falando que ele tinha que adaptar o livro. O livro é dele também, né? Não, o livro é do Mário Puzo. Ele tava fazendo a adaptação do livro pro filme. E que ele tinha que pesquisar algumas coisas sobre... Que ele tava meio que inseguro como ia transferir o livro pro... Não, o roteirista, o Mário Puzo. O Mário Puzo que escreveu o livro. Aham. Ele tava com dificuldades sobre... cara, tô com dificuldade, como é que eu vou transferir isso aqui pra um filme? Eu escrevi, eu sei, mas pra trazer pra um filme tal, ele foi entrar no curso e o curso falava exatamente sobre... Poderoso Chefão. Dentro de fazer roteiros com... Cara, e tipo, e ele querendo precisar de... Cara, que eu não colo. E é dele o negócio, então... O Senhor dos Anéis também. O Senhor dos Anéis também tem cenas no livro que são extremamente descritivas. Beleza, a gente vê na tela ali, tipo, uma página de... Uma descrição de um cenário de 3 páginas e no cinema... Que? Tu viu? Beleza, fechou. Mas eu acho outra fiel. Sim, eu acho que daí, tipo, a gente tem uma fidelidade gigante ali no Senhor dos Anéis. Tom Bombadil, que não apareceu nos filmes, e é uma jornada, um ponto importante onde eles acabam passando, e que no cinema funcionou bem sem ele. Uma parte do segundo filme, em que eles não vão para Osgiliath, parece, que não faria sentido ali no livro, e no filme foi levado pra lá e funcionou também. Tem coisas que no livro funcionou, ficou legal. No filme também funcionou e legal. Só que, tipo, o negócio é ser bem dirigido, é ser bem... E seria o Senhor dos Anéis a adaptação mais bem sucedida da história? Cara, isso é muito relativo, porque ela tem uma grande fanbase de duas coisas. Uma fanbase gigante nos livros e uma fanbase gigante dos filmes. Os filmes são muito rasos comparados aos livros, mas rasos no nível muito alto. Para quem acostumou, quem tem todo criado na sua cabeça, a fanbase, os filmes foram um pedacinho, uma fagulha do que entrega o livro, entendeu? Então, tipo, eu não diria que é a melhor adaptação, porque eu acho que falta muita coisa para ser adaptado, mas eu acho que é o melhor filme de adaptação, porque os Oscars estão aí pra... Isso que eu até ia comentar, porque assim, uma adaptação boa que eu acho também é Harry Potter. E Harry Potter não teve nenhum Oscar, né? Enquanto o Senhor dos Anéis, 11. O Senhor dos Anéis... Aí a gente pode pensar se o mérito tá no escritor do livro ou na produção e na direção dos filmes, né? Porque, justo, não dá pra comparar, mas o livro do Senhor dos Anéis é muito bom e o filme foi criado de maneira épica. Isso. Os livros de Harry Potter também são muito bons, e ali tem uma adaptação bem interessante. Pra quem leu, não é spoiler porque o filme foi lançado em 2010. E pra quem leu todos os livros e pra quem viu todos os filmes, o último embate dele teve gente reclamando do último embate do Harry com o Voldemort, que foi rapidinho e tal, resolveu. No livro é muito mais curto, no livro é uma cena assim, ó, ele fala, ataca o Voldemort. Abracadabra. Acabou. Não, se ele acaba a galera dele, pá. Não, com certeza tem gente que... Eu tô vendo o livro. E com certeza teve gente que viu o filme, reclamou disso. Não, o livro falou, certo, no livro foi bem mais caprichado. No livro foi uma coisa resolvida em uma página. E o filme eles fizeram a cena em 3, 4, 5 minutos. Teve gente que falou, não, mas foi curto. Se fosse igual ao livro, então... Mas então, aí depende. São duas fanbases. São duas fanbases também. Então a gente tem duas fanbases. A fanbase do livro e a fanbase dos filmes. Que são diferentes. Mas é que, no meu ponto de vista, filmes eles têm muito a ver com a época que tu vais assistindo, a tua idade,
as coisas que tu gosta A bagagem que tu já tem, né? e no momento da tua vida. Se tu tiver num momento mal, assim, da tua vida, vai ter coisas que tu não vai conseguir absorver mesmo que tu assista. Então, eu tenho diversos filmes, particular, eu gosto muito de filmes, eu adoro ver filmes, adoro ver concentrados, mas tem filmes que eu consigo ver só numa determinada vibe. Eu não consigo ver filmes que eu não esteja bem ou preparado para ver aqueles filmes. Eu não consigo ir assistir por assistir. Tem filmes, eu posso citar aqui, Interestelar, que eu levei anos para assistir, porque eu não tava passando por momentos que eu não ia conseguir absorver aquilo da maneira que eu achava melhor. Só que, tipo, se eu fosse muito novo e tivesse assistido Interestelar, eu acho que seria o filme mais épico da minha vida. Sim. Mas dependendo, se eu fosse muito novo, ele ia ser muito chato. Então, ele já tinha uma maturidade melhor pra entender toda essa história. Isso. Então, tipo, dependendo da idade minha particular, meu particular, né? Dependendo da maturidade que eu tô, do nível de maturidade, Interestelar seria o melhor filme ou o filme mais chato da minha vida. Então, nessa questão de adaptações, a gente pega muito, tipo, Harry Potter, tem uma fanbase gigante, porque tem muita gente que cresceu assistindo Harry Potter, foram 10 anos de filmes, né? Foi praticamente 10 anos, né? 10, foi lançado em 2000. Então, tipo, nós temos 10 anos. 10 anos é uma geração inteira de crianças que acabam virando adultos. Cresceram junto com o personagem. Exatamente. Senhor dos Anéis, o primeiro foi lançado quando o filme? 2001, final de 2001. Brasil, mesma época ali. 2002, Harry Potter e Senhor dos Anéis. Mas sim, assim. E a gente tem nessa época aí, Senhor dos Anéis, ele é muito épico, porque nessa época os finais sempre eram, de maioria dos filmes, Matrix, O Resgate do Soldado Brian, tu vai ver e tu tens diversos problemas no final, que sempre acontece uma coisa triste pro final ser bom, tá ligado? O Neo morre, ou não sei, deu um spoiler. O Neo morreu, cara. Oh, meu Deus do céu. Mas sempre com essas finais que são mega tristes. E o final de Senhor dos Anéis, ele é épico. Ele sobe o tom e termina de uma maneira... Exemplo de Star Wars. Tipo aquela festa com decorações e tudo mais. Isso termina muito pra cima e isso quebra muito da época, assim, que tinha essas... Parecia muito que o final do Senhor dos Anéis ia ser esse final que seria a mesma pegada. Sim. Algo triste... pra trazer pra uma continuação, talvez depois, aquela coisa tipo assim, quero ganhar filme com dinheiro. Outra modificação que eu lembrei agora, uma outra modificação que no filme foi bem legal e no livro pensei assim, que sentido, assim, diminuiu muito a grandeza do personagem. Saruman. Como que é o final de Saruman no filme? No final do 2, a gente não sabe ali, ele fica lá na torre. Na versão estendida do 3, a gente vê que ele cai lá de cima, acho que é atacado pelo Grima, se eu não me engano, e cai da torre morto na água. No livro, vocês sabem o que acontece com ele? Ele fugiu e dominou o condado. Ele fugiu de Isengard e quando o Frodo tá voltando, Frodo e o Sam tá voltando, tem um novo líder aí e tal, tá querendo... Vão descobrir, é o Saruman. Aí eles tocam o Saruman de lá. Tipo, no livro o personagem parece diminuído, não parece? Pensando por esse lado, assim. No livro? Trouxe uma grandeza pro personagem. Tu conhece o Saruman Não. desse jeito, tal. O Mago Branco, cara, ele vai... Mas é porque adaptações, né? Ele é um... Sim, mas ali não, é porque adaptações eu digo porque, tipo, no filme eles quiseram fazer um 2 e 3. Finito. Acabou. Eu vou dar fins pra alguns personagens porque eu não tô afim de fazer o Senhor dos Anéis 4, 5, 6 e assim vai. Não, eu quero dar um começo, meio e fim pra muitos personagens. Tu entende que tu não concorda que seria que acaba sendo mais épico no filme do que no livro? É um final grandioso, né? É um final grande, principalmente que ele acaba ainda ajudando, né? No final ali e tal, antes de morrer e tal. Ele se arrepende um pouco ali, né? E nós vemos um final épico da jornada do Saruman. Só que... comparando ao livro, tá ligado? Acho que o livro também tem seu valor pra quem assistiu, porque ele tem muito poder, ele é um Easter, e olha como que ele diminui, tipo, esqueci o nome do deus, que é Euia, esqueci o nome do deus do Senhor dos Anéis, que ele acaba, tipo, tirando poderes do Mago Branco, pra falar assim, não, cara, tu só fez cagada agora, tu vai perecer da pior maneira possível, tu vai apanhar os piores serezinhos que tu considerou sempre na tua vida, tá ligado? E também foi épico isso, porque nos filmes, a diferença dos livros é essa questão da conexão divina, né? Nos livros tu tens muita conexão divina, o Silmarillion traz toda essa... um arranjo muito maior do que aconteceu no filme.
Tipo, o filme pra mim é épico, um RPG absurdamente épico, né? E nos livros acaba tendo mais essa conexão do divino e essa questão dele acabar contra os seres que ele considerava muito fracos e tudo mais, acaba sendo grandiosa e dando uma lição de moral muito maior, né? Então, mas eu gostaria de continuar naquela questão do conceituar, só pra gente poder, pra mim poder também dar minha opinião, né? Porque eu tenho muito problema com diversas coisas em adaptações, principalmente na questão do dinheiro desprendido em adaptações feitas por pessoas que não estão, talvez, tão preparadas para. Eu acho que a preparação do diretor para fazer a preparação de um diretor para fazer uma adaptação, ela tem tem que ter um trabalho muito mais cuidadoso. Eu vou dizer que, tipo assim, a mim, o meu maior problema tá em Resident Evil. Eu sou muito fã da saga, li os livros e, cara, joguei todos os jogos, já faz parte do início da minha infância e tudo mais. É sensacional os livros, a história, o jogo, isso, aquilo, aquilo outro. E o que os caras que fizeram o filme pensaram? Mano, se eu tiver uma cena exatamente igual foi do jogo, todo mundo vai comprar essa ideia. Aí tem umas ceninhas que são legais, que são muito parecidas com o jogo, que poderia até ser cortado e colocado na gameplay do jogo. As apresentaçõezinhas de alguns personagens. Mas de resto, não tem nada de Resident Evil. Então, tipo, essa questão de adaptar algo, ela vai, pra mim, ela vai além de, tipo, vou fazer um filme só sobre aquilo ali. Ela vai, ou vou dar aquele conceito, ou vou dar essa essência. Ela tem que ser pensada, tipo assim, se eu quero agradar essa fanbase, se eu quero vender algo pra esses caras, ó, vocês adoram suco de limão, tá ligado? Então eu vou fazer a minha versão do suco de limão. Eu vou botar suco de limão com gelo, vou bater ele com gelo e com leite condensado. Vocês estão acostumados a tomar com açúcar. É um suco de limão. Ele tá um pouquinho mais doce e tá um pouquinho diferente, mas continua sendo um suco de limão. Eu não posso chegar pra vocês e dar um suco de tamarindo, tá ligado? Que não tem nada a ver com limão. Entendeu? Boa analogia, é isso mesmo que acontece. Mas isso acontece com muita gente. E tipo assim, eu vou lá e faço um suco pra vocês de tamarindo, que vocês vão. E eu dou um shotzinho de limão. Então vocês tomam um suco inteiro, um copo desse tamanho, vocês vão ter que engolir ele inteiro. E eu dou um pouquinho do gostinho do limão. Mas eu gostava do suco de limão. Eu nunca tomei suco de tamarindo, cara. Quando tiver, se quiser trazer. Ah, mas se tu quiser tomar. Chaves. Aí. Tem crianças assistindo. Não, eu falo de tamarindo, né? Óbvio, né? Então fala, o que você fala do suco de tamarindo? Se você quiser tomar o suco de tamarindo, tem com certeza diversas banquinhas que vendem esse tipo de suco, né? Eu não ia falar pra te tomar outra coisa. Cara. É só, a partir de agora, a próxima hora que tu for tomar no restaurante e tudo mais, tu vai achar o suco de tamarindo. Porque tu nunca procurou, provavelmente. Ramon, Thiago, já tomaram suco de tamarindo? Eu vi no Jace uma vez, acho que eu comprei um saquinho, suco de pozinho mesmo. Eu, quando criança, achava que aquilo era invenção do Chaves, cara. Cara, a chiforífula. Então, eu acho que adaptações, eu acho que a pessoa precisa entender o que a fanbase quer e fazer exatamente o que The Last of Us está fazendo. Entregar exatamente o que eles gostaram de consumir. Porque não é só entregar a cena, porque quando a gente fala em produção, os caras gastaram uma fortuna em Resident Evil. Os filmes de Resident Evil são, cara, animação, eu acho que é a melhor animação de zumbi, de leaker, de... Eu não consigo falar muito de filmes de Resident Evil porque eu não consigo assistir. Não só tu. Eu vejo os trailers e eu acho assim, cara, por que fizeram um negócio tão bom no trailer? Olha, as cenas do jogo, cara, muito bem feitas. Mas aí que entra aquele outro ponto que eu tinha falado. Se os filmes fossem bons, tivessem sido bem dirigidos mesmo, alterando a essência do que tu falou, será que tu não estaria com uma outra opinião? Mas, cara, eles têm 6, 7 filmes, gastaram 6, 7 e pouco, eles devem ter 9 filmes aí de Resident Evil, tirando as séries que eles fizeram. E tem adaptações que utilizam metade do orçamento que Resident Evil teve. Ficam muito melhores. E, tipo, isso estende isso aí que eu tô falando pra diversas coisas, né? Tipo, Dragon Ball Evolution, que, tipo, vai lá e bota um cara pintado de verde pela minha mãe e quer falar que é o Piccolo, tá ligado? Pô, cara, ali ficou uma produção bosta, junto com uma adaptação bosta, com uma história merda, e tipo assim, os caras vão, ainda bem que não fizeram Dragon Ball Evolution 3, 4, 5, 6, 7, Super, sei lá. Porque, cara, esses caras pegam dinheiro e vão lá e fazem.
Eu não consigo entender. Eu consigo. Mas eu também não consigo entender uma porrada de coisa. Eu não consigo entender Velozes e Furiosos ter uma franquia com tantos e tantos filmes que destoam a história comum, assim, ó, de um filme pro outro, não tem nada a ver. A história é só os mesmos personagens, porque o que transforma aquele filme real, trazer pro mundo real, poxa, ela não tentou. Eles estão andando muito eles estão vendo muito coisa da SpaceX, que agora Velozes e Furiosos tá indo pro espaço. Sim, sim. O primeiro filme começou com um pega ali, os caras roubando DVD de caminhão, e o último já estavam lá. Não, essas coisas assim, tipo assim, ganham dinheiro, leva lá e consegue fazer mais uma adaptação. Isso é Resident Evil. Mas eu não consigo entender como eles ganham dinheiro com Resident Evil. Desculpa, mas não faz nem sentido. Nenhum filme pra mim faz sentido. Eu devo ser muito burro, porque eu não consigo assistir um filme de Resident Evil e abstrair e falar assim, ó. Eu consigo, os primeiros filmes de Resident Evil, eu com muita força. O primeiro eu assisti como se eu fosse devorar um sanduíche. Eu tava muito afim de assistir, porque o trailer... Sim. Nossa, o trailer me encantou, porque é um tema que me encanta muito, é um jogo que me encanta muito. Fui ver o filme, que merda é essa que fizeram? Aí o 2, eu falei, cara, vamos ver se eles pioraram ainda, daí eu não consigo mais assistir, a partir do 2 eu não consigo mais. Eu fico, mano, como é que os caras conseguem fazer tanto filme, tanto dinheiro, e gasta isso? Então, no meu ponto de vista, tu queres fazer uma adaptação de algo que já existe, aí é muito pessoal, meu. Tu estuda a fanbase, dialoga com ela, tá ligado? Cria personas que consigam dialogar com essa fanbase e não vai lá e fala assim, eu vou fazer um filme e queria que vocês me ensinassem a fazer o filme. Não, dialoga com essa fanbase, não captura apenas a essência do negócio, mas entende o que a fanbase considera a essência, tá ligado? E entrega algo que a fanbase vai gostar. E eu, assim, pra mim, os produtores, eles estão prestando mais atenção nisso. Tanto é que o Sonic é uma prova, né? Depende, né? O Sonic, eles começaram com um design ali terrível. Os fãs foram reclamar, foram lá mudar e hoje é sucesso. Eu acho que Sonic é o terceiro filme. Eu acho que Sonic, ele é a tradução exatamente do que eu tô falando, né? Que, tipo, fizeram um negócio... Fizeram um estudo ali com o pessoal que daí não tinha gostado. Eles ouviram os fãs, levaram em consideração os feedbacks e acabou sendo um excelente filme. Mas esse miolo de conectar filme com fanbase e de tudo mais, pode dar muito ruim, pode, porque às vezes é uns nerds que não tem muita vontade de fazer filme, mas tem um gosto peculiar e não vão gostar do filme. E eu me considero burro por não gostar de Resident Evil, dos filmes, porque os caras não vão conseguir fazer 6, 7 filmes de um negócio que é muito ruim, né? Então tem que ter algo bom naquilo ali. Não, mas a ideia geral, a opinião geral dos filmes de Resident Evil é ruim. Não, mas eu não consigo pensar que, tipo assim, os caras conseguem ganhar tanto dinheiro. É caro fazer uma porra. Sim. É muito caro. Não é caro no sentido... É dinheiro que a gente não consegue nem imaginar quanto é que é. A gente tá falando aí de uma fortuna. Se pegar o celular aí e ver, no mínimo ele gastou 12, 13 milhões de reais. Sim. E saindo do Resident Evil, mas continuando ali dentro do assunto de jogos, né? Uma adaptação que o pessoal fala mal, mas que eu gosto, talvez pela nostalgia, é o Mortal Kombat, primeiro lá dos anos 90. Legalzinho. Eu também gosto, mas eu não sei onde é a nostalgia, por conta de eu assistir quando era muito pequeno, ser muito fã, ou... É do Paul W.S. Anderson, que fez os filmes de Resident Evil depois veio com o Monster Hunter, que ele tá com nepotismo, ele contrata a mulher dele em todos os filmes. Sim. Então, ele fez o primeiro Mortal Kombat, que é legalzinho. O segundo, aquele de 2020, é pior. Quer dizer, mas eu não tô considerando que ele é mas é que eu acho que vocês estão com... Eu acho que vocês estão com, sinceramente... O gosto por Mortal Kombat é nostalgia pura, né? Pode ser saudosismo. Não, mas ele é nostalgia, cara, ele diverte. Não, ele é muito bom porque ele tem um universo muito coeso. As coisas que acontecem, elas têm os seus limites de, tipo assim, se esse poder é isso, aquele poder é aquilo e tudo mais. Temos um escopo bem definido que não... Ele fala assim, o escopo é esse e em nenhum momento ele extrapola esse escopo, né? Agora, os outros, eles acabam, tipo assim, nós temos um escopo aqui, um certo limite. Daqui a pouco uma pedra virou um reptile. Mas esse 2020, 2021 fez sucesso, né? Não, tá sendo novo, vai ser lançado na ação dele. É uma saga que eu também gosto muito, Mortal Kombat. Os quadrinhos são excelentes. Num nível muito bom. Mas esse último filme, ele deixa muito a desejar, principalmente porque por ele mudar um pouco o personagem principal dos jogos e tudo mais. Muda um pouco o mote
um pouco da história, mas não é ruim, não chega a ser ruim. E o Street Fighter? É ruim ou bom? Ele é bom Ele é muito bom pelo que a gente conhece depois, né? Pela fatalidade que ocorre e tudo mais. Foi o último papel dele. Por entender a força que ele fez pra poder fazer aquilo ali pro filho dele, ele se torna um filme bom, mas é uma péssima adaptação, né? Fraquíssimo em todos os níveis. De péssimas adaptações ali, ainda nesse sentido de jogo, e dentro do Mortal Kombat Aniquilação. Porque no final do primeiro Mortal Kombat, eles estão lá e o céu abre, vem Shao Kahn e tal. E eu assim, cara, eu queria ver a continuação disso. Nunca tinha, Sessão da Tarde nunca passava. Aí cuidado com seus desejos, eles podem ser realizados. Eu fui atrás de Mortal Kombat Aniquilação e vou dizer, pior adaptação. Pior que Batman e Robin. Nossa. Pior adaptação. Nossa, teve pior que Batman e Robin. Tem que ter muito ruim. Pior adaptação de alguma muito bom. Pior adaptação de Batman alguma Milos, coisa. né? Pior adaptação de alguma coisa, de qualquer coisa que existe. De livro, filmes, Porque Batman e Robin. jogos. Ou não, ou Aniquilação. Mortal Kombat Aniquilação. O que pra ti foi péssimo? Atuação, efeitos especiais, roteiro sem sentido. Tá bom, não precisa falar. Falta de coreografia. Tudo. A duração dele foi 1h29 ali. Gente, então temos aí... Agora, o Thiago falando sobre o Batman e Robin, cara, aquela adaptação de filme era o Bate-Cartão de Crédito. Eu nunca saí de casa sem ele. Cara, tu lembra desse filme? Lógico, cara, eu sou muito fã de todos os filmes Batman, eu sou um fã do Batman. Eu tenho vários Hot Wheels do Batman e tudo mais. Eu acho que um personagem excelente. Sim. Tu lembra, Ramon? Chegou a assistir Batman e Robin? Tu assistiria. Tu usaria aquele uniforme com mamilos borrachados? Cara, eu particularmente acho que o único problema daquele filme é o mamilo do George Clooney. Eles faltaram humor ali. É o único problema daquele filme. De resto, ele é muito bom. O Schwarzenegger falando todas as cenas com algum bordão. Troca de efeito. Só que pra quem gosta de Batman é isso desde sempre, né, cara? Mas daí tem uma coisa, né? Na história dos anos 60 faz sentido, mas o Batman sombrio que tava sendo vendido pelo Tim Burton ali... Cara, Batman sombrio. Ali não é um Batman sombrio, é muito bom. Aquele filme, assim, é o pior dos Batman. Se eu pudesse botar numa escala de filmes do Batman, eu acho que aquele ali é o pior dos filmes do Batman, tá ligado? Acho que o último do Bale é Sim. é excelente. O 1 e o 2 eram muito bons, né? Ali pelo Tim Burton. Então, aí deu uma quebrada naquela expectativa que tava se criando. Assim como a gente comentou também no último programa sobre o Homem-Aranha, né? Eu isso foi muito assim. Eu vou falar aqui sobre a minha idade na Para época. com Homem-Aranha 3. Eu vou falar sobre a minha idade na época, tá ligado? Então, tipo, na minha idade, nessa época, foi um dos melhores filmes que eu assisti. Eu vou te falar que eu devo ter alugado umas 2, 3 vezes na locadora. Porque eu gostava. Filmes também, né? Filmes de heróis assim. Então, mas na minha infância, na minha idade, na época, aquilo ali pra mim foi muito bom. Eu hoje avalio como o pior Batman, tá ligado? Mas eu lembro de na minha época, cara, eu achava o Schwarzenegger naquele filme excelente. Cara, eu era muito fã do Schwarzenegger naquele filme. A Era Venenosa tá muito boa naquele filme. Eu criança amava também. Cada vez que dizia que ia passar no tela de festas lá, eu era maluco. Rapaz, eu já ia pra frente da televisão assim cedo. Então, nesse caso, pra mim, por nostalgia, eu tenho um apego muito grande pro Batman e Robin, apesar dos mamilos. Ali, pra mim, a única coisa que eu posso falar de muito ruim no filme são os mamilos na armadura, mas tem diversas explicações e tem tudo mais que eles dão e tal, mas aquilo ficou péssimo e tal. Tanto que depois a gente vem com X-Men pegando e tudo que foi feito de ruim. Porque isso a gente pode falar sobre filmes de super-heróis num episódio específico, né? Porque a gente tem... Os filmes de super-heróis, eles acabam movimentando muito dinheiro no cinema e muitas pessoas. Então a gente pode até determinar um episódio mais pra frente pra falar sobre heróis dos anos 60, filmes, não quadrinhos e nem séries. Filmes, como eram vistos os heróis dos anos 60, que 60, 70, 80, 90... Aí 2000 vira tudo que eu abaixo e dali pra frente, isso dá um baita episódio, né? Até porque antigamente era só o Superman e Batman, né? Eram os dois maiores assim. Que eram famosos sim, né? Mas a gente tem o Cabeça de Balde, o Homem de Ferro, Cabeça de Balde é muito disse ruim. que vira de cabeça pra baixo em 2000 é porque daí chega o Homem-Aranha, né? Não, vira de cabeça pra baixo. eu digo porque nós temos Essa merecia... Tava demorando. Peraí. Entendi, mas é porque é o seguinte, o meu ponto de vista ali é porque nós temos heróis lúdicos em ambientes muito lúdicos, em coisas coloridas e tudo mais, afastando da realidade. Sim.
a partir de 2000, tu tenta integrar com a história do mundo real, com personagens mais humanos, né? Deixa mais próximo da realidade. eu uso até outra palavra, não era humanos, eram mais próximos da realidade. Agora fugiu da minha... que eram os uniformes que eram todos coloridos e tudo mais, eles trouxeram mais pra realidade, tentaram mostrar alguma coisa um pouco... E ali acertaram muito a mão. Pra época, né? Porque, tipo... Mas é que eles estavam tentando... Naquela época, eles vinham com um problema que foi ficando cada vez mais exagerado, né? Eles queriam pegar um próximo episódio. Mas ali foi interessante que eles queriam pegar com a camiseta do Wolverine aí, né? O uniforme clássico, amarelo com azul. E eles não iam chamar muito o público adulto também, porque ia parecer algo muito infantil. Aqueles uniformes coloridos. Não, mas é aí que tá. Hoje já tá. Quem era criança naquela época, hoje é adulto, aí já aceita esses uniformes mais diferentes. Tanto é que foi um sucesso no cinema quando o Wolverine colocou aquela máscara dele, né? Finalmente, pessoal. Mas é que assim, né? Nós temos essa quebra com o filme X-Men, porque os orçamentos estavam ficando cada vez mais caros para filmes de heróis e estavam levando cada vez menos bilheteria, né? Menos pessoas, mas estava ficando mais caro, porque os diretores estavam cada vez mais ficando lúdicos e viajando em filmes de super-herói que ele tinha que ser colorido, infantil, infantilizado, e isso acabou vindo. Várias séries acabaram fazendo isso, e vários filmes acabaram fazendo isso até os anos 2000, até 99, né? Tem vários exemplos péssimos disso. Tem filmes do Capitão América, só que tudo feito de maneira meio que infantilizando as paradas. Em 2000, os diretores falam assim, cara, eu vou tentar quebrar esse paradigma dessa maneira. Aí ele quer... Só que eu acho que isso que a gente tá falando, a gente tá dando um baita spoiler pra uma conversa, a gente tá perdendo o assunto aqui. Vamos deixar para o próximo episódio. Eu vou trazer aqui o próximo que eu anotei aqui, tá ligado? Pra gente fazer um bloco 2 aqui do nosso pequeno programa, que era pra ser mais rápido hoje. Eu pensei que a gente ia fazer um programa super rápido. E tá dando pano pra Maria. Começa a conversar, tá bom hoje. Para, né? Eu vou assistir esse programa inteiro. Sempre. Então a gente pode falar assim, cara, eu vou falar com o nosso especialista aqui, na parte biográfica, né? Thiago. Literária? Na parte literária do nosso programa. Thiago, quais livros que tu poderia citar que viraram... não precisa citar todos, mas quais melhores adaptações de livros para filmes? Eu já citei, a gente já citou ali os dois, né? O Poderoso Chefão e o Senhor dos Anéis. Mas um que pouca gente fala é o Grande Gatsby. A adaptação do livro dos anos 20, que a história do livro é muito fiel, é muito bem retratada no filme, é bem bonita, bem interessante. Gostei bastante também do Cidade de Deus, só que aí nesse caso, o livro, ele é... mais pesado. Não é tão fictício e é muito mais pesado do que o filme. O filme, obviamente, tem que ser mais dinâmico. E a história do livro são vários recortes de uma pesquisa de mestrado ou doutorado, se eu não me engano, do autor, que ele foi na favela, passou anos lá estudando aquela história ali e tal, dos retratos daquelas pessoas, aqueles personagens que aparecem no filme e muitos outros. E daí, pra adaptar aquilo ali pra um filme era diferente, né? O ritmo do livro é mais cansativo, tanto que eu levei, acho que 3 meses pra terminar o do Cidade de Deus. E na semana seguinte foi começar o do Drácula, já falando dos dois como adaptações. O do Drácula eu li muito mais rápido. E a adaptação do Drácula de Bram Stoker é maravilhosa, é muito fiel ao livro e foi feito de uma maneira bonita e respeitosa. Se eu te falar assim, ó, cara, me dá 4 livros que viraram bons filmes, seriam esses. Senhor dos Anéis. Quais seriam o melhor? Senhor dos Anéis, é difícil de fugir. Mas aí é pessoal ou toca no seu coração, né? Se eu tivesse que falar que não fosse pessoal, teria que avaliar isso. Eu acho que também seria isso. Eu acho que também seria Senhor dos Anéis ou Poderoso Chefão. É Poderoso Chefão, mas é que o Poderoso Chefão tem uma linguagem de outra época, né? O filme, né? Hoje em dia a gente não consegue digerir tanto, é muito difícil de assistir. Não. É difícil de assistir. Não, Poderoso Chefão o que tu acha? Pra mim, é como se fosse hoje. Acontecendo, obviamente, é porque
Assim, eu gosto muito de coisas mais... Eu gostaria de um reboot. antigas, sabe? Eu gostaria de um reboot dos... Pecado. Não, no Blasfêmia. eu também não. Isso é blasfêmia. Não, mas eu digo isso porque se a gente tivesse um reboot com os diretores, por exemplo, de John Wick, não pensando em fazer na sequência, da jeito frenético que é John Wick, mas com uma linguagem mais moderna, Não, mas uma... Poderoso Chefão não é ação, é drama. Isso novo. Não, exatamente isso que eu tô falando. Mas eu acho que a direção de fotografia do John Wick é muito boa e muito atual. Os cortes, as coisas. Eu não falaria pra fazer um filme de ação, mas aquela ideia de fotografia de John Wick, a ideia de personagens, vestimentas, o ritmo de edição atual, eu acho que aquilo traria uma... rejuvenesceria o... Mas eu acho que perderia a essência do Poderoso Chefão. O que eu tava voltando a falar ali dos personagens, o meu personagem favorito de quadrinhos é Superman, claro. Mas o meu personagem de cinema favorito é Michael Corleone. Não é herói, Não, sim. ele é vilão, só que ele é vilão nos termos dele. Dentro dos vilões que tem no filme, ele é o vilão menos pior. Mas ele faz tanta coisa, ele é um personagem trágico pra história dele nos livros e nos filmes, porque tanto que no terceiro filme ele tenta a redenção, né? Mas a história dele, toda a ambiguidade de ele querer fazer de tudo pela família e perder a família. A família dele é mais a máfia do que os filhos e a mulher, e ele luta tanto por aquilo ali pra manter a família, pra manter a organização, pra manter tudo aquilo ali, pra manter os filhos seguros, a mulher segura. Ele luta tanto por aquilo ali que acaba perdendo tudo, né? E é um personagem trágico pra mim, assim, é lindo, cara. pra quem- Não tem personagem de cinema Pra quem mim. nunca assistiu Poderoso Chefão, citando uma produção mais atual que beira essa história assim, é Breaking Bad, né? Ah, bom, porque o Walt tenta fazer de tudo pela família e acaba... Ele acaba perdendo, essa analogia do Thiago. Ele acaba perdendo a mulher, o filho e se perdendo totalmente, né? Sim. Mas daí Tenta a redenção no final, né? Tenta a redenção no final. Justamente por querer manter a família. Isso que torna o personagem tão interessante. Sim, Porque ele não é herói, ele acaba sendo um vilão, né? Por decisões erradas. O caso, a causa é legítima, tá ligado? Mas os meios não... Isso. E é assim, Mas se tivesse SUS no Breaking Bad, se tivesse SUS nos Estados Unidos, Breaking Bad não seria feito lá. não, totalmente. Mas é assim, se alguém fosse falar pra mim hoje, se eu não conhecesse o Poderoso Chefão, alguém fosse falar, vamos gravar o Poderoso Chefão hoje, eu não mudaria nada do que foi de lá pra cá. Ele é bom por ser, mas eu o charme dele. Mas bom, essa linguagem assim do Poderoso Chefão, ela é difícil de digerir hoje em dia pelo público de hoje, né? Ela tem cortes muito longos, cenas muito alongadas, ela tem pra época, ela inclusive na direção de fotografia, ela é uma referência até hoje. Mas eu acho que a linguagem da época, se a gente trouxesse para adaptações do dia de hoje, a gente conseguiria hoje extrair mais coisas daquele filme do que a gente extraiu naquela época. Eu acho que temos hoje muito mais qualidade de produção, de direção e de pós-produção, que trariam uma imersão muito maior. No caso do Psicose. Psicose também é gravado, também é baseado em um livro. E ele foi feito nos anos 60. Já existia o filme a cores, já existia. Mas o Hitchcock preferiu fazer preto e branco e tal. Toda aquela a história foi maravilhosa, foi bonito e tal. Tentaram fazer nos anos 2000 também, do Psicose. Fizeram uma cópia exata, fiel do filme dos anos 60. E foi horrível. Como que isso aconteceu? É a mesma adaptação, adaptada do mesmo livro, as mesmas cenas, os mesmos... Eu consigo usar um exemplo de um jogo para falar o que aconteceu. Nós temos uma limitação nos videogames mais antigos, que o Silent Hill não renderizaria uma distância um pouco maior de tela, então não daria como jogar como um GTA, que tu vê tudo o que vai acontecendo, tu quer ir para aquela rua. Então ele tinha uma limitação, eles criaram um campo de visão menor e acabava tendo uma névoa, porque tu não enxergava o que estava muito afim, porque o PlayStation não tinha capacidade de renderizar. Então tinha uma névoa no jogo inteiro, então tu não sabia nem se tu entrar numa rua ou em outra rua.
onde quando tu queria fugir, tu não conseguia nem ponto de referência para ir para um lugar que tu queria. Lançaram o jogo mais atualizaram o jogo, fizeram um remake de Silent Hill nos computadores atuais, que tem toda a capacidade e tal, e a fanbase odiou o jogo. Só que ele é melhor, tem mais qualidade, tem mais definição e tudo mais, e os produtores perguntaram por que odiaram? Porque não tinha névoa. A névoa trazia uma atmosfera pro jogo muito melhor, mas como a gente tem muito mais capacidade de processamento atual, aquilo ali fez toda a diferença. É a mesma coisa do filme. Mas eu acho que assim, ó, até Hollywood... Psicose, né? Mas só pra concluir a questão de psicose, né? A linguagem que ele entrega em preto e branco, tá ligado? Não consegue entregar a mesma linguagem colorida. Tu teria que adaptar muita coisa pra que aquilo ali tivesse o mesmo impacto. Não apenas fazer as duas versões muito próximas, uma coisa colorida. Quando eu falo uma adaptação atual, eu não gravaria exatamente as mesmas coisas, nem as mesmas falas, tá ligado? Mas eu acho que aquele momento atualizado, entendeu? Com o que a gente tem hoje em dia, o tipo de máfia, o tipo de gangue, o tipo de coisa, o tipo de situação, pra hoje em dia, teria uma... É porque ele é muito, no meu ponto de vista, ele é muito bom e muita gente deixa de aproveitar, né, deixa de conhecer, porque a linguagem não é suportada pela audiência de hoje, TikTok, que está acostumada em coisas de 30 segundos e troca de tela, e 5 segundos e troca de tela. A audiência de hoje tem muito problemas em assistir filmes do passado, principalmente Poderoso Chefão. Sim, mas se for pra agradar a audiência de... Eu acho que até Hollywood acha que é um pecado mexer em... Lógico, Poderoso Chefão, Cidadão Kane. porque essa geração de TikTok é de hoje, mas há 10 anos atrás, há 20 anos atrás... O Barão, Não, são coisas que... Mexer. São coisas que... Eu acho que tem coisa que... Mas... tem que deixar guardadinho. De gerações ali, o que é melhor pra ti? Superman de 78 ou Homem de Aço de 2012? Ah, Superman de 78. Homem-Aranha de 2002 ou Homem-Aranha atual? 2002. Eu sou muito das antigas. Mas aí... Apesar de ter muito... Mas eu vou ser obrigado a pegar esse gancho que tu deu e perguntar assim, não é muito bom tu ter o de 70 e continuar tendo 2012? Não seria um pecado ter só o de 70? Não seria um pecado ter só dos anos 2000, Homem-Aranha? Imagina se não tivesse mais Homem-Aranha. Mas Poderoso Chefão é diferente de histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos estão aí renovadas dentro dos anos 30. Vai existir um Marlon Brando, cara. Não tem como. Não tem como entregar uma atuação qualquer um. Não consigo imaginar outra escolha ali, vai ficar na sombra. Mesmo que seja um Robert Nero da vida aí, cara, não consigo imaginar. Mas o Danilo tá lá também, né? O Danilo tá lá. Mas essas questões são muito pessoais são os motivos de não... São motivo de não ter acontecido um remake, né, desses filmes, e eu acredito que se tivesse alguma coisa atual, seria uma continuação do que já aconteceu. Com certeza não fariam um novo filme reiniciando a história. Eles fariam provavelmente alguma família que continuou de lá e é tão bom que eu acho que seria melhor eles trazerem um filme pronto já pro cinema de novo, que ia lotar as salas, do que criar um... Não. Com certeza ia dar público. Mas se for levar nesse ponto, aí sim. Fazer um reboot no Poderoso Chefão, eu não concordaria, eu não me sentiria tão bem pra assistir, tipo, meio que deixar de lado o que já foi visto, né? Uma vez visto, não tem mais como ser desvisto. Mas se for continuar dali, fazer um novo projeto baseado naquilo ali, show, né? Eu acharia legal, mas eu acho que o Poderoso Chefão em si não tem como mexer realmente. Eu gostaria de ver tem filmes que são antigos, são muito bons, com uma história muito boa, e que a capacidade de processamento que a gente tem hoje, e de produção, elas pudessem tornar a experiência melhor, mais digerível para as novas gerações. Nem que provavelmente isso aconteça com uma IA daqui a pouco, de fazer esse mesmo filme, as mesmas cenas, mais atualizado. Além do Poderoso Chefão, tens algum outro título em mente que tu gostaria de ver Hoje em dia? Bem das antigas? Cara, cara, tem muito filme... que eu acho que também seria pecado mexer é De Volta para o Futuro. Tem muito filme que... E eu acho que com os efeitos especiais. Tem alguns... Qualquer coisa de hoje, se mexer. Eu vou falar que eu queria. De Volta para o Futuro. Eu vou falar que eu queria. Tem coisa... Mas é porque tem coisa que não... por exemplo, Silent Hill. Eu joguei Silent Hill, uso de Play 2, tá ligado? E realmente, a própria névoa, ela te deixa num clima mais... Sim. Tá ligado? Então, assim, os caras quiseram mexer...
mantendo o que... Qual bosta? Entendeu? Eu acho que mexer em De Volta para o Futuro é a mesma coisa, porque existia o tempo, existia a forma como é gravado, te traz mais perto da realidade do tempo deles, tá ligado? Então, eu não vejo nenhum problema, porque não tem como tu apagar uma obra. Sim. Entendeu? Então, tipo, é como eu falei, eu não tenho como apagar uma obra de um filme que já aconteceu, por exemplo, não tem como... Titanic tem 2 filmes, ou mais. Tem vários. Mas tem 2 filmes famosos, assim. Os 2 retratam de maneira totalmente diferente, tá ligado? Um é muito bom, o outro é muito ruim. E tudo bem. Mas é bom ter 2. Titanic é um ótimo exemplo sobre o que você está falando. Porque tem um filme lá muito antigo que é em preto e branco, que foi produzido anos depois do acidente, né? E que, na minha opinião, é muito bom. Só que daí, anos depois, com a tecnologia, Da época, né? o James Cameron fez uma obra de arte, assim, pra mim é difícil, né? Não, é a Descer do pódio. E é um filme que, digamos, foi uma adaptação do primeiro. Que ele pegou a essência ali do primeiro filme e conseguiu melhorar. É o que tu tá falando que poderia acontecer com o Poder da melhorar com a tecnologia de hoje. O que eu tô querendo dizer mais é que é o seguinte, eu não tenho como apagar o que foi Poder do Chefão. Sim. Tá ligado? Não tem como. Mas eu acho que se ele tivesse uma adaptação hoje, que fosse um remake, que mantivesse a essência, com uma linguagem atual, e que buscasse para o público de hoje entender como seria um Poderoso Chefão nos dias de hoje, tá ligado? Nos dias de hoje, eu não faria um remake do Poderoso Chefão na mesma época, na mesma idade, na mesma coisa. Não tentaria fazer o mesmo filme. Eu tentaria fazer, se eu fosse diretor, se eu tivesse caneta... no ponto do Creed, né? Mas eu não tentaria fazer uma continuação. Mas não faria uma continuação. Aí é onde tá o meu ponto. Eu não faria uma continuação pra dizer o que aconteceu lá atrás e hoje eu quero alguma coisa por causa daquilo. Eu veria um reboot nos mesmos moldes de história atualizado, nos dias de hoje. Com gangues do jeito de hoje, do jeito que são, com a máfia do jeito de hoje, do jeito que atualizado. Eu acho que não ia bombar muito, porque assim, é muito fases, né? E a máfia eu acho que não tá hoje em dia tão em alta, assim. Nos anos 70 já tinha algo a mais sobre. É que tu tá falando sobre o charme da máfia, da máfia que não ia comprar muito. Vem de Al Capone, né? Ali vem de Al Capone, que acaba sendo um mafioso chamariz muito grande, né? Mas é que hoje eu acho que a máfia, né, tem muita forma de tu ser um mafioso, né? Então, qual tu vai retratar daquela época, beleza? Mas naquela época eles se mostravam, né? Eu sou mafioso, tu é o... Cala a boca, você. 3, 2, Muito obrigado. O Brel, tu falou salva de palma, né, cara? Muito obrigado. Essa salva de palma é muito boa, que ela tá virando, tipo, no pretinho básico, eles têm um super trunfo. O cara vai dar um negócio, o cara dá um cortaço nele, tipo assim, pô, teu cabelo tá feio pra caralho assim, eu cortei no mesmo cabeleireiro que cortou a peruca da tua mãe. Aí o cara, super trunfo, tá ligado? Os caras falam. Básico é muito dessa. Aí nossa salva de palma tá tipo assim, cara, falou uma parada que tu merece uma salva de palma. Eu acho que a do Homem-Aranha valia mais. Homem-Aranha, nem lembro que eu não filmasse, tu devia deixar mais. Eu falei! Eu falei, não espera do Homem-Aranha. Mas o que eu tinha falado sobre? Que virou de cabeça pra baixo. Ah, tá. Nos anos 2000. Enfim. E aí, uma salva de palma pelo aquele momento. Muito obrigado. O rei da salva de palmas. 4 episódios, acho que ele recebeu. Todos, né? Mas é mais ou menos isso, sabe? Mas, então... cara, Yakuza não é tão falado hoje em dia. E todos os filmes que abordam Yakuza, cara, são muito bons. Sim. E vou dar o exemplo de Velozes e Furiosos, que a gente já citou aqui, tá ligado? No filme 3, a Yakuza hoje em dia, quem que é Yakuza? Ninguém fala mais, tudo mais, só que eles retratam de uma maneira muito boa. Então essa máfia aqui, a máfia que é exaltada daquela maneira, ela pode ser exaltada hoje do mesmo jeito, porque quem vive esse mundo, tá ligado? Quem vive a máfia, no caso, tá muito daquela maneira. Sim, mas é que hoje eles vivem mais nas sombras, né? É mais um... melhor maneira. É tipo um... Então, mas é a melhor maneira tá hoje. O Breaking Bad, ele aparece... Como é que é? Eu me escondo aparecendo. Isso. Mas eu acho que a melhor maneira que a gente teria hoje, tipo, de retratar uma máfia, seria dessa maneira. Pra todo mundo que acontece, que anda, que pega metrô, que faz isso, que faz aquilo, a máfia não existe mais. Mas não seria um Poderoso Chefão. Um filme que bombaria hoje seria sobre a máfia do Tigrinho, ou a máfia da Pets.
Pode continuar aí, pode. Não dá pra continuar. Não dá pra continuar sem uma salva. Vai, 3, 2, 1. Eu tenho que guardar essas minhas salvas para outros episódios. Mas, muito obrigado. Eu vou procurar, antes de apagar os arquivos, eu vou procurar todas as salvas de palmas e vou fazer um corte só com. Não, ano todo. Nossa, vai ser um podcast de 1h30. Feliz ano. Vai ser o ano dá um podcast de 1h30 só de salva de palmas. E Mas, voltando ali, rapidinho, só a título de curiosidade pra gente não perder falando ali das adaptações de livro. Tem adaptações que são tão boas que a gente às vezes não fica sabendo que é de livro. Eu tenho algumas listinha da lista. Vamos para o bloco listas de livros. Vai, Thiago. Vamos lá. Tubarão, O Silêncio dos Inocentes, Forrest Gump, Jurassic Park, Jurassic Park era livro. Clube da Luta, que eu já tinha ouvido falar também, e acho que muita gente ouviu também, e um que eu não imaginava antes de fazer a lista, Duro de Matar. Não, sério? Duro de Matar baseado em livro e... Qual deles? Todos os três? Primeiro? Eu achei que era um enredo totalmente original. Do 007 a gente já sabia, né, que os livros do Ian Fleming ali, começou com o Cassino Royale. Um que eu nunca li, eu não sei se vocês já leram, mas dizem que é uma adaptação muito boa também, é O Iluminado. É boa. A adaptação é E o boa. é excelente, e o livro dizem... O livro, ele fica mais... É óbvio que a gente entra mais tempo ali na história, ele fica mais pirado ali, né? Mas o bom de ler um livro é que a gente leva o tempo pra digerir aquela cena que a gente quiser. Vive muito mais tempo. Filme, às vezes, não tem como não dar esse tempo pra ti, porque já acontece outra situação e tal. Mas no livro, a hora que tu se impacta, tu leva 3 dias pra voltar pra próxima página. Fica vivendo, fica mastigando aquilo ali. Então, Tu volta as páginas ali rapidinho pra ler. Precisa parar. Às vezes precisa parar, porque tu não vai ler um livro durante 24 horas. Precisa trabalhar, precisa fazer outras coisas. Então vive mais tempo na... E quando algo te impacta muito, porque, tipo, eu sou muito... A minha leitura é exatamente dessa maneira. Quando algo me impacta, eu paro, fecho, tá ligado? Fecho o livro. Às vezes tem 2 páginas que uma coisa que me impacta numa página, na outra já me impacta também. Fecho, tá ligado? E levo do meu tempo. Eu não volto pro livro no mesmo dia, tá ligado? Eu não consigo. A hora que me impactou de verdade, aquilo ali eu falo, peraí. Deixa eu criar essa cena na minha cabeça, me alimentar disso, depois eu vejo que vai continuar. A gente já correu aqui pelos assuntos de adaptações de jogos, de animes, de livros. O que eu acho interessante também são adaptações de filmes musicais, né? Histórias biográficas. Por exemplo, tem o filme do Tim Maia, tem um excelente filme, que eu tô sendo totalmente mentiroso aqui, dos Mamonas Assassinas. Volta pra visual. Avisa pra não fazer corte. Ele botou a marca d'água dele agora. Tá bem nesse nível, ele já tá marcado do Dragon Ball Evolution, o filme dos Mamonas. Porque eu prefiro bem mais quem fazia adaptações assim de histórias por toda a minha vida, que tinha um desenho achei que muito bom. Do Cacete Planeta de novelas, né? Chocolate com primeiro. Mas enfim, tu já assistiu algum filme do tipo? Cazuza, Alceste, Tim Maia? O do Legião Urbana, todos. Queen, né? Também muito bom, gostei. O Queen é maravilhoso. Tem, cara... Pra editor de vídeo não, né? Mas pra história do filme... cara, o de vídeo fala mal da quantidade de cortes ali na E eles foram muito fiel ali no Queen, nos shows, né? Que tem vídeo no YouTube, eles até fazem ali comparações, né? Colocando a cena do filme. Uma coisa, né? Não, a gente tá falando sobre adaptações. Pegar um filme... Tu pegar um filme que tenta adaptar um show de rock que aconteceu de verdade, vale... Sim, mas daí a gente volta naquela questão da cena, né? Adaptar uma cena, mas a questão toda da adaptação da história da vida dele. Eu tô falando especificamente das cenas. Sim, maravilhoso. Demais. Tiveram um carinho. E esse mesmo carinho eu tô vendo na produção do filme, que ainda vai ser lançado, que é do Michael Jackson, que vai ser interpretado pelo sobrinho dele. E tu vê as fotos que são divulgadas, cara, parece que tu tá pegando uma foto do próprio Michael lá nos anos 80, 90. É de ficar de cara, assim, ó. Nem sabia que tinha. E dá muito público. Tá certo. Muito dinheiro. Demon Walker também, né? Essas adaptações de figuras da música, né? Dá muita grana, leva muita gente. Sim, é um tema legal pra gente falar aqui também sobre não adaptações de música, mas de filmes de música que... Tanto é que o programa Por Toda a Minha Vida ganhou vários prêmios internacionais, porque tinha um capricho ali muito grande. Agora que a gente falou bastante sobre filmes, livros e tudo mais, vamos puxar um pequeno negocinho aqui sobre animes que viraram filmes bons. Tem algum? Cara,
Cavaleiros do Zodíaco. Não, mas não filme de... Não OVA, né, no caso. Live action. É, live action mesmo. Filme. Live action, eu posso falar sobre série? A One Piece, que a gente já comentou sobre. Pera, eu tenho um legal, Fala. um legal. Detetive Pikachu. Nossa, Detetive Pikachu é bom. É muito bom, cara. Bom? É muito bom. É muito bom. Não assisti isso ainda? Uma das melhores coisas do anime. Coloca teu filho sabe? Sim, sim. Foi bem na época ali que não daria pra me assistir. É muito legal. E tiveram outros, né? Como eu já mencionei, o próprio Samurai X. Teve o Yu Yu Hakusho. Filme live action? Uhum. Mas aí é oriental, não saiu aqui. Não, Olha teve o caso. o ocidental, se eu não me engano. Não, só se eu sonhei. Você acha que teve? Só se eu sonhei. Eu tinha certeza que tinha o filme do Yu Yu Hakusho, cara. Agora você me deixou na dúvida. Mas aqui, não vamos perder o foco. Eu sonhei, né? E Cabral, eu sonhei, né? Sonhei foi bom. agora, filmes péssimos que viraram. Filmes péssimos que viraram de animes. A gente começa com um que a gente já citou, né? Várias vezes. Ah, Dragon Ball Evolution. Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco também. Death Note, da Netflix. Péssimo. Ah, de ruim? Bora. Algum aí que vem na tua cabeça? Sonic. Nossa, Sonic é bom. Filme? Cara, foi melhorando ainda. Foi melhorando cada vez mais. Na verdade, mas peraí, eu tô confundindo. Teve um personagem que eu não gostei do Sonic. Ah, tá. Eu acho. Peraí, só um minutinho. Jim Carrey. Tu não gostou do personagem do Jim Carrey? Ô, Miguel, pode falar aí em voz alta. Por que tu queria bater no teu pai agora? Aí, ó. Não, fala mal do Sonic, cara. Sonic, cara. Não, cara. Ele vai cortar nosso editor levantou. Nosso editor levantou. Para confrontar outra voz dele. Não vou confrontar aqui porque ele aparecendo. Foi tipo o Luke Skywalker ali. Foi. Mete um eu sou seu pai pra ele. Eu sou seu pai. Não, Vitor. Não, vai, vamos lá. Informações, gente. Vamos só, cara. Ô, Miguel, tá quantos anos? Você grave de anos. O que aconteceu com a adaptação ainda? Quer contar alguma coisa aqui lá? Não. Que agora. Eu não precisava dessa. Mas concordo com o Ramon. Quer dizer, não concordo. Cara, tu não gostou do Jim Carrey? Como assim? Não, eu não achei o personagem dele pela ordem. Não achei. Eu concordo com a visão. Eu concordo com a tua visão, porque a minha. Mas ele usa óculos. Só porque tem o bigode. Eu também. Então, vocês não têm problema na visão. Eu concordo com esse ponto de vista. Deixa eu tirar o meu óculos pra poder falar. Vai quebrar. Eu concordo com esse ponto de vista porque ele me gerou muito medo e preconceito, e principalmente por ter visto aquele comecinho ali, tá. Só que depois de ver a adaptação, eu acho que foi tão boa no nível. A atuação do Jim Carrey é muito boa e ela transforma o Robotnik em algo melhor, talvez, no filme, do que ele tinha pretensão de ser no jogo, O Jim tá ligado? Carrey, ele rouba o protagonismo ali de certa forma. Total. Porque, né, eu sou um que às vezes eu poderia nem tanto pelo Sonic, eu gosto muito do personagem, mas quando eu soube que o Jim Carrey ia estar, me animou mais ainda. Até porque ele já tinha se aposentado. Ele não ia mais voltar pra nenhum filme. E aquele ali, ele realmente se empolgou em fazer. Vamos pensar na grandeza que o Robotnik tem, tá ligado? Ó, o Robotnik, ele sai de um vilão que é o cara mal dos joguinhos que tu tinha que matar pra ser algo grandioso e ter todo filme ele morre, né? Mas ele tem um final nesse último agora gigantesco, né? É um final espetacular. Vamos pro Bowser, do Mario. Ele é só um vilão. E ele termina o filme do Mario como um vilão. E, tipo, ele é o vilão. Por mais que ele tenha o amor, E o personagem cantando ali no piano, que é o... Quem é que canta agora? Jack Black. Meu, demais. Jack Black. Por falar em Jack Black, uma adaptação que a gente pode voltar a falar sobre, que tá no cinema ainda, Minecraft. Seria uma Tá bombando ainda, tá em cartaz já faz tempo. É uma adaptação excelente pra quem joga vai gostar muito de assistir, porque ele, em vez de ele pegar uma gameplay e tentar te entregar uma gameplay de Minecraft, ele tenta te apresentar o universo de Minecraft, da maneira Minecraft de ser. Então, tipo, em vez de ele adaptar... Aí que tá, ó, ele não tenta fazer uma gameplay do jogo, ele não tenta fazer uma adaptação fiel ao enredo de... Ele dá os mesmos nomes para personagens, que são totalmente diferentes, e principalmente porque
é todo mundo quadrado e os caras encontram um cara redondo pra ser o Steve. Foi uma adaptação Literalmente mesmo. redondo. Só que isso ficou muito bom no filme, porque, tipo, em vez de entregar uma gameplay de tipo, vamos começar o Minecraft, vamos craftar coisas e vamos montar aqui pra nos defender dos zumbis e tudo mais, que é a gameplay básica. Tu vai começar um jogo de Minecraft, tem que começar a juntar coisas pra se defender das primeiras noites, e depois ir conseguindo coisas pra matar o Ender Dragon, que é o inimigo final, né? E no jogo, ele fala assim, cara, existe esse universo inteiro aqui, ó. Olha quanta coisa legal que tem nesse universo aqui, ó. O filme é praticamente isso. Olha que universo muito maneiro. Olha quanta coisa legal que tem nisso aqui. E é pra quem tá aqui dentro e quiser se dar bem, tem que ter uma criatividade gigantesca. E o filme acaba e é muito legal. E com certeza é um filme que vai ter algumas sequências ainda pelo sucesso que fez. Cara, ele vai ter sequência porque ele tem uma cena pós-crédito que apresenta um segundo personagem do jogo. Dragon Ball Evolution também tem. Sequência. É a cena pós-crédito. Ah, sim. Coitados. Até que me deu uma certa empolgada, que eu tinha uma esperança de que fosse ficar bom pro próximo. Piccolo na cama. O Piccolo Batman. Sim, tá, bom. É passado a gente deixa no passado. Mas eu ainda espero que, cara. Um dia eu espero uma continuação, não. Ah, tá. Uma adaptação. É merecida, é uma adaptação. Uma adaptação que não acontece e que temos tecnologia pra isso, cara. Nós vemos nos filmes do Aquaman, nós vimos nos filmes do Thor, armaduras sensacionais. A armadura que veste o Heimdall na ponte no Thor, a armadura do Orne no Aquaman, que é o vilão ali, a armadura de ouro e tal. Cara, são armaduras espetaculares e eu fico pensando, por que os caras me inventam no Cavaleiro do Zodíaco aquela bosta? Eu também não entendo. Tem uma tecnologia gigante pra te fazer e tem um enredo, ele tem uma profundidade. É que as pessoas assistem. Pra você que tá curtindo aqui, né? Eu vou falar com você que tá curtindo o nosso anime e eu acho que isso aqui pode até virar um corte depois. Você acha que a gente assiste animes e eles são só desenhinhos, que você tá acostumado na sua infância de ter visto aqueles desenhinhos e tal? Animes, eles começam com uma profundidade gigante, senão nem viram anime. Apesar de ter animes que são mais rasos e tudo mais, mas eles tentam passar uma mensagem, um impacto muito grande. Então o anime não é coisa de criança. Não bote anime pro seu filho porque é um desenhinho, tá ligado? Seu filho vai ficar com traumas, né? Que ele vai te culpar no futuro. E uma coisa dizer aqui pra nós de volta, né? Porque acho que a profundidade de Cavaleiro do Zodíaco, profundidade de desenhos como Naruto, Attack on Titan, o Demon Slayer, esses desenhos têm uma profundidade tão grande que merecem filmes. Naruto. Foi um dos que eu citei. E assim, aproveitando o gancho também, porque o próprio anime já é uma adaptação de uma obra, que é um mangá. Isso. Então aí o filme é uma adaptação da adaptação. Pô, a história tá pronta, cara. Se tu tem tecnologia pra meter um efeito especial ali bom, pra ser daquele jeito que todo mundo já conhece, por que tu vai mudar? Por quê? Então, aí entra o conceito do nosso programa de hoje, que entra exatamente no que tu deu gancho pra gente conseguir finalizar essa obra do dia de hoje de uma maneira épica. Porque nós temos existem pessoas que quem tá nos assistindo agora tem que entender. Existem pessoas que toda semana leem um quadrinho que a gente chama de mangá e elas ficam esperando ansiosas pra uma semana depois ver aquilo que eles leram animados. A animação daquilo ali. E aquilo geralmente lança em uma semana, 15 dias, tirando os hiatos e tudo mais. Essas grandes obras, Naruto, One Piece, todas saem mais ou menos 15, 20 dias antes dos desenhos animados, dos animes que a gente gosta e que a gente curte. E cara, seria uma bosta tu adaptar Diferente. E o pessoal fica naquela expectativa. Pô, o capítulo foi sensacional. Vou aguardar eles animarem essa parte. E aí, depois, mais ou menos. Aí depois tu assiste a parte animada, aí tu pensa, pô, quando isso virar um filme vai ser sensacional. Aí tu vai lá com toda a expectativa do mundo e... Tipo, que horrível foi isso. Que pena que fizeram isso. Mas eu acho que adaptações, exemplos bons, e que eu acho que isso tem seguido, eles têm estudado muito isso para fazer as últimas adaptações.
Não a Netflix acho que ela fecha os olhos pra isso. Mas agora O One Piece foi muito bom, não posso falar nada. Mas a maioria dos diretores anos atrás, eles não prestavam atenção nisso. E querem estudar como fazer uma boa adaptação, olha o público de mangás, que eles leem o mangá, e uma semana depois ou um tempinho depois, eles vão ver aquilo animado, e ele tenta seguir exatamente a fidelidade que tava no mangá. E eu queria fazer um adendo aqui, que o pessoal presta muita atenção nas produções americanas, né? E tem muitas adaptações excelentes, adaptações orientais. Que o pessoal lá é o pessoal que criou, então eles sabem a essência do produto deles, e eles conseguem levar isso pra tela de uma forma assim, genial, sabe? Como é o caso do Death Note. Quem nunca assistiu, tem muita gente que nem sabe que existe, que é uma minissérie do Death Note, eu acho que eu já até comentei aqui isso. Os filmes do Samurai X também, tem muitas outras coisas. Essas questões de adaptações, elas têm que entender o que flopou e o que deu bom, tá ligado? O que bombou e o que flopou. O que flopou é porque as pessoas não tiveram respeito pela obra. E praticamente a gente é muito fácil de entender isso. O que faltou respeito pela obra, flopou. Aquilo que respeitou a obra, respeitou a fanbase, não tentou apenas agradar com uma cena ou outra. Aquilo que bombou, geralmente respeitou demais toda a obra. E tu sabe quais são as melhores histórias pra adaptação? Histórias de ação. Porque o nome já diz, adaptação. Não é? Não. Por isso que não é comédia, não gasta comédia. Não, esse não gasta. Não dá, né? Não dá, deu. Vamos deixar. Gente, você que tá acompanhando, pelo amor de Deus, você tá acompanhando o 4Nerds, não perca o próximo capítulo, vai ser o 3Nerds. Já fui demitido, como assim? Em rede nacional. 3Nerds, 4Nerds. Mundial. Não, é isso aí. Mas eu acho que a gente tava dando uma vibe muito boa, tá ligado? Pra terminar. Deu uma boa. Mas aí vai tirar a essência, porque o 4Nerds lembra o Quarteto Fantástico, cara. A gente vai deixar de ser fantástico com um a menos. Vai deixar de ser quarteto, não. Você não sabe, vai acompanhar pra tudo. Ele vai ser o único. Vamos voltar. Tá melhor tomar aguinha. Tá, então, já que a gente tá falando sobre o 4Nerds agora, Thiago, Thiago não, né? Estamos com o Brenner, né? Brenner, poderia falar pra gente quais são os nossos queridos seguidores que comentaram na nossa página? Nossos seguidores. Vamos todos aqui agradecer e dar uma salva de palmas a cada nome. Vamos lá, Brenner. Vamos lá, começando pelo Matheus Augusto Daminelli, Daniel Reinaldi, Espíndola S, Eloar da Silva, Ana Passarella, Rafael Rinaldi, Yuri Salim, Chiquiller, Alicia de Sá, Rodrigo Reis e Graziela Pou. Faltou. Passando aqui assim. Nossa, muito obrigado a essa galera que nos acompanha, que deixou seu comentário ali. Nós lemos todos e acaba virando discussão entre a gente aqui, é muito divertido. O pessoal que encontra a gente na rua também e fazem comentários presenciais, né? É muito legal esses comentários que surgem naturalmente, né? Sobre cada coisa que a gente fala, o pessoal também daí discute entre eles. É bacana isso. É questão do que o pessoal fala e já puxando um gancho, né? A gente tá gravando, o que algumas pessoas não sabem, às vezes perguntam, a gente tá gravando aqui mesmo em Tubarão, né? Aqui no Pode Gravar, que é o nosso patrocinador oficial. Pode Gravar. Um brinde ao Pode Gravar. Maravilhoso. E a gente tem um escritor, o nosso querido Thiago, que os livros deles, né, nós já acompanhamos e de fato é um livro muito bom e pode virar uma adaptação, né? Vai virar uma adaptação. A gente vai fazer tudo pra virar. Mas, Thiago, me prometa que tu vai participar com afinco, cara. O diretor aí, pra manter a essência, né? Bota, isso tu coloca, isso pode, isso não. Falando de adaptação, voltando, mas não adaptando pra filmes. Uma vez tu contou uma história que tu imaginou e era o que aconteceria se os seres humanos colonizassem Marte, aí só que buscariam os recursos naturais de lá só e daí lá queria virar independente e tal, eu transformei em um conto. Tá de brincadeira. E eu contei essa história um dia atrás. Sim. Não lembro dessa história. Depois eu te envio. Caraca! Tem na... Onde é que tem os livros? Na Amazon, tem vários livros. Vamos fazer o primeiro merchan. Vamos lá. Onde que encontram os livros no Thiago Pereira Pinheiro?
No site da Amazon vocês podem procurar, tem livros físicos, livros digitais, tem os e-books, vocês podem procurar pelo nome do autor, Thiago Pereira Pinheiro, ou pelo nome dos livros, O Soldado Perfeito, de super-heróis, Sedentos, de vampiros, Esperança, o romance, e mais os contos esse que eu comentei, que é Independência ou Morte em Marte, e Renascimento, Leve-me a Paris e assim por diante. Só procurar pelo nome do autor, vocês conseguem encontrar. O dia que a gente for fazer um episódio sobre livros, podia estar trazendo eles pra apresentar, deixar ali na estante. Então, Com certeza. umas capas Podia até virar um presente. Aí, O livro podia virar um presente. sorteio aí pros nossos seguidores. Pegar os 500 seguidores. Isso, boa. boa, eu gostei disso. Vamos fazer uma promoção agora, vamos começar no dia de hoje. No dia de hoje, foi completando um mês de... Parabéns pra você! Mês-versário. Estamos completando o primeiro mêsversário de For Nerds e já vamos lançar a promoção aí. Qual livro que vai ser doado? Pode ser o Esperança, romance. Esperança é um livro de romance. Você Tem romance, tem aventura e lutas. Tem lutas inspiradas em Dragon Ball. Eu quero ganhar esse livro. Tem torneio de artes marciais aí do negócio. Nós vamos fazer exatamente um vídeo falando sobre essa promoção e vamos colocar alguma hashtag nessa promoção, provavelmente vai ser hashtag 500esperança e vamos começar a divulgar que uma das pessoas que colocarem a hashtag 500esperança vai ser sorteado quando a gente atingir 500 seguidores. Atingindo 500 vai startar o sorteio. Sei. Já aviso, né? Se a gente conseguir alcançar 500 antes desse vídeo que a gente vai lançar, a gente lança pro próximo que vai ser 1000. Pra 1000. A gente vai bater 100 mil inscritos. Bora. Isso aí. Vamos bater 100 mil inscritos um dia. Semana que vem? Não. Impossível. Hora chega. Mas vamos continuar trabalhando para isso. E se você gosta e você quer participar do nosso programa, deixe um comentário, uma pergunta ou algum tema. Talvez a gente vai ler o seu tema aqui durante o nosso programa e vai ser um assunto para a gente estar discutindo. E se a gente gostar muito do tema, a gente vai pedir o seu contato e você vai participar aqui, ó, nessa tela aqui, ó. Você vai lançar a sua pergunta e o seu tema direto nessa tela. A gente vai poder fazer até um tema surpresa, talvez um dia, que a gente ninguém saiba. A hora que aparecer aqui nessa tela a pergunta, a gente começa a discutir esse tema do jeito que a gente discute. Que é o jeito mais legal que tem para discutir alguma coisa. O convidado será o Five Nerd. Nerd. Não é? Depois do 4. Yes. Depois do 4, não, 5. O convidado que aparecer até. Pô, mas eu vou beber água. se tu parar pra... Vamos tentar entender o conceito, Denner, que é o Brainer. Brain Nerd. Gostei daquela... Bem nerd. Cara, tava o nome de personagem. Brain Nerd. Essa é a hora que ele se apresentar, botar o... Brain Nerd. Então, vamos tentar entender, assim, porque, tipo assim, tem uma frase que eu escutei esses dias atrás que é muito boa. O óbvio precisa ser explicado. Se a gente botar um cara aqui, vai estar exatamente nesse For Nerd, porque, tipo, é uma coisa para nerds. Não necessariamente ele precisa de um número, tá ligado? É uma coisa... Mas ele apareceria na telinha, daí eu quero dizer que ele seria o Five Nerd. Não, ele seria uma coisa for nerd. No caso, a gente seria 1, 2, 3, 4 nerds e ele seria uma coisa for nerd. Pode ser também. Faz parte do conceito, né? Então a gente teria essa... Pra não estragar o conceito. né? Seria mal. É uma Five nerd, né? adaptação, é uma adaptação ruim que tu quer fazer. Depois quer fazer o Dragon Ball Evolution do For Nerd. Nunca. Então é isso aí, pessoal. Eu acredito que a gente agradeceu os seguidores. Falamos lista dos melhores livros de adaptação, melhores animes de adaptação. Eu gostaria de iniciar a parte final, que é pedir a conclusão. Que todos os episódios a gente tem um pouquinho de conclusão, apesar de a gente ter concluído sempre algum assunto. Mas o que a gente pode concluir? Eu vou começar agora daqui do lado do Thiago. Thiago, o que a gente pode concluir desse programa? A gente debateu bastante das tuas opiniões do final, do que fazer com o Poderoso Chefão, do que não fazer, o que a gente deve fazer com Dragon Ball, o que a gente não deve fazer com Dragon Ball. E é aquilo, é o básico, a gente deve manter a essência, buscando, obviamente, trazer um pouco mais pro universal, mas também sem perder aquela essência lá e deixar só o nome Goku e as Esferas do Dragão, por exemplo. Tem que manter a essência, tem que ser fiel, não precisa ser exatamente a cópia da cópia da cópia, mas tem que ter essência, tem que ter alma, tem que ser uma coisa que faça sentido. Bora, Bené.
Eu concordo com o Thiago, é exatamente dessa maneira. Toda adaptação para mim é válida, porém tem que ter sim um carinho ali da produção, de toda a equipe envolvida. Por exemplo, um cara que vai adaptar um livro, ele tem que ter lido aquele livro. Melhor ainda se ele gostar daquele livro. Como tem muitos fãs, né, hoje em dia aí, que estão à frente de alguns projetos que dão super certo, exatamente por causa disso, como vai ser o caso agora do James Gunn com o Superman, né? Então aí tem um carinho envolvido e a coisa acaba sendo feita por um fã. Então ele entende os fãs. Aqueles episódios de Dragon Ball com os androids pro YouTube. Também, cara, tem muita... Muito bem. Muito curta, muito mini filme assim que é feito por fã, que acaba sendo melhor do que o Dragon Ball Evolution. O Thiago que tá dando exemplo, que tem um vídeo no YouTube, que é a luta ali dos androids, né, na saga Cell. Não sei se vocês já assistiram, mas se aquilo fosse pro cinema, eu iria assistir com certeza. Um valor de produção, a fidelidade muito Tá bom? Então, eu mantenho, na verdade, a conclusão é que eu acho que tem que ser o mais fiel possível do criador, né, de quem criou aquele livro, aquele jogo. Eu acho que ele precisa manter nessa linha, obviamente com as adaptações, eu acho que corretas, né? Pra mim, na adaptação, eu não leio muito, né? Então, eu li Senhor dos Anéis, não li Harry Potter. O máximo que eu fiz foi ler resumos, dessas coisas, mas o único que eu li de fato que eu achei muito fiel e muito bom foi Solo Leveling, que foi o mangá do Solo Leveling, para poder meio que me adiantar pela minha ansiedade. Mas eu acho que tem que se manter nessa linha, né? Tu olhar pro mangá, tu ler o mangá e ver aqui no parado, e quando for transformado em animação, colocar na tela ali, manter aquela originalidade, aquela questão de que tu já leu, sabe? Pra mim, Porque então a maneira que a gente pode concluir, E pra ti, Carlos? a gente pode concluir esse programa é que, tipo, temos que ter essência, precisamos ter uma afinidade do autor com a adaptação, o respeito aos fãs que gostaram daquela obra pelo motivo e tentar entender quais foram os motivos que fizeram os fãs gostar dessa obra, né? E uma coisa que é importante é que nem tudo precisa ser adaptado. Isso foi falado hoje também e eu acho que é importante a gente entender. Nem tudo precisa e deve ser adaptado. Não é porque você tem dinheiro que você pode sair gastando, adaptando e fazendo merda por aí, o seu irresponsável. Galera do Resident Evil. Então é isso aí, pessoal. Você que acompanhou até aqui, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho que tá aqui embaixo. Então a gente tem o botãozinho de inscrição, o botão do sininho. Compartilha isso aqui com mais 10 pessoas, ajuda a gente a ganhar visualização no YouTube. Fazendo isso, você tá ajudando 4 pessoas aqui que estão fazendo um projeto por conta própria, fazer ele crescer, fazer ele evoluir, andar pra frente e cada vez mais tá entregando conteúdo para você. Então, você que a gente respeita, a gente faz todos os programas para quem curte, para quem já curtiu a nossa página, mas a gente quer que mais pessoas assim como você gostem do nosso podcast. Lembre-se que ele também está sendo feito aqui no Estúdio Tubarão, como já foi citado antes, é o Estúdio Pode Gravar. Você entra em contato com a gente pelo arroba aqui embaixo, tá? Pode gravar, @podegravar.tubarão. Você vai conseguir entrar em contato e gravar o seu podcast da maneira mais rápida e sucinta, com toda essa qualidade que você está vendo aqui. É isso, pessoal. Vou vir para essa câmera aqui para todo mundo falar até logo, até semana que vem, e que todos tenham uma ótima semana aí. Hasta la vista. Até mais.